Te falasse que durante 9 meses você vai ganhar R$ 2.000 por semana de licença maternidade, será que você ficaria mais animada para entrar pro time das barrigudinhas? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Olá pessoas, meu nome é Cecília e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos Maternidade na Irlanda. Bom, meu nome é Cecília e devido aos meus amigos me pedirem post, me pedirem explicações de como que funciona a questão da maternidade aqui na Irlanda, eu decidi gravar essa série de vídeos para explicar para todo mundo, né? Até para vocês terem uma referência de como é aí no Brasil e de como é aqui na Irlanda. E também para as gravidinhas aqui da Irlanda que querem saber quais são os direitos de trabalho que elas têm estando grávida. Então esse primeiro vídeo vai ser basicamente sobre os direitos da grávida no mercado de trabalho. Primeiro, eu vou começar explicando que existem basicamente dois tipos de contratos de trabalho aqui na Irlanda. Um, você trabalha por hora, e aí normalmente você recebe por semana nesse tipo de contrato. E o outro, você trabalha com um contrato anual, que o seu salário já é definido numa base anual, e aí normalmente você recebe por mês. Para os dois tipos de contrato, o direito da mulher, ele é o mesmo, tá? Lembrando que eu não sou advogada, viu, gente? Eu não trabalho com lei, eu não trabalho com nada. Isso tudo são fontes das minhas pesquisas, que eu pesquisei pro meu trabalho, que eu pesquisei, né, para saber os meus direitos. Então eu só tô passando aqui as informações que eu obtive. Então se tiver alguma coisa aqui que vocês não concordam, que vocês queiram acrescentar, depois vocês deixam aqui de comentário no vídeo pra gente discutir depois, né? Dois tipos de contrato, os direitos da mulher é o mesmo. E aí, quais que são o mínimo, né, que as mulheres têm que ter para que elas recebam o direito à licença maternidade? A mulher, ela tem que ter contribuído por 39 semanas dos 12 meses que antecedem a licença maternidade. Então, por exemplo, eu vou ganhar neném em julho e eu quero começar a minha licença maternidade no começo de julho. Nos 12 meses que antecedem, então de julho de 2026 a julho de 2025, eu tenho que ter tido 39 contribuições no PRSI. É uma taxa que eles cobram do salário de todas as pessoas aqui na Irlanda, independente de ser mulher, de ser homem. Essa taxa ela é descontada do seu salário. Então, automaticamente, se você trabalha, essa taxa já é descontada de você. A questão é que você tem que estar trabalhando. Independente de você ser estudante ou não, você tem que estar trabalhando para você ter direito a essa licença maternidade. Mas aí, como que funciona essa licença maternidade aqui na Irlanda? Bom, a primeira coisa é que você não é obrigado a falar com a sua empresa que você tá grávida, tá? A sua obrigação é 1 mês antes de você tirar a licença, você comunicar para a empresa que você vai tirar essa licença. Então, se eu vou tirar em julho, em junho, no máximo eu tenho que avisar para a empresa que eu vou tirar essa licença maternidade. A licença maternidade aqui na Irlanda, elas são de 26 semanas. O padrão, né? É o que eles chamam de maternity leave. São 26 semanas. E nessas 26 semanas, gente, a cada semana você recebe 300 euros. O que equivale no Brasil a cerca de R$ 2.000. Então, por semana você recebe R$ 2.000 para você ficar em casa cuidando do seu bebê. Isso por 26 semanas, que equivale mais ou menos a 6 meses. Então, esse é o primeiro ponto. São 6 meses de licença maternidade, recebendo os 300 euros por semana. Aqui, como que funciona o sistema de saúde? Você tem o GP, que é tipo um clínico geral, e você tem a maternidade. Durante toda a gravidez, você precisa ir nos dois. Então, você tem várias consultas durante a gravidez. A mulher, no trabalho dela, ela é assegurada o direito de comparecer a essas consultas sem que seja descontado, sem que ela sofra nenhuma discriminação, sem que ela receba nenhuma penalidade. Então, o seu direito a ir na consulta, ele é durante os 9 meses. Você não pode ser privado, né, de ir no médico durante esse tempo. Então, você tem direito às suas consultas. E o pai, ele tem direito a ir em 2 consultas com a mãe também durante a gravidez, né? Em outro vídeo eu vou explicar como que funciona essas consultas, questão de ultrassom, porque eu acho que normalmente o pai vai querer ir nas consultas de ultrassom. Então ele tem direito também a 2 consultas sem que ele seja ali questionado, discriminado, nada nesse sentido. Outro ponto na amamentação. Depois que você ganha o neném,
que você volta a trabalhar, passou os 6 meses, você voltou a trabalhar, você tem direito a intervalos para amamentação, tá? Se eu não me engano, é até o bebê fazer 1 ano, o bebê fazer 2 anos, gente, eu coloquei aqui na minha colinha. Até o bebê fazer 2 anos, você tem direito a intervalos para amamentação. Então, assim, tirando o horário de almoço, tirando o horário de break, tirando os intervalos normais, você também tem direito a intervalo para amamentação. Então, é uma coisa que, por lei, né, a empresa não pode te privar. Outro ponto importante, proteção contra demissão. Eu, no meu caso, comuniquei para minha empresa já no começo, né, com 3 meses, eu já comuniquei à minha empresa que eu estava grávida. Por quê? Mesmo não sendo obrigada, eu decidi comunicar. Porque a partir do momento que você comunica à empresa sobre a sua gravidez, eles não podem te mandar embora. Gente, eles não podem te mandar embora assim de forma alguma. Eles têm que ter uma prova muito concreta de que eles não estão te mandando embora porque você está grávida. E isso é uma coisa quase impossível deles provarem. Porque qualquer dos motivos que você pense, né? Que uma mulher, ela... Vamos supor que eles falam que você não está desenvolvendo o seu trabalho no mesmo que você estava antes. Gente, mas você está grávida. Então, assim, qualquer ponto que você pense que eles podem ter de argumento para te mandar embora, você pode falar que isso está relacionado à gravidez. Então, eles não podem te mandar embora durante o seu período de gestação. E depois que você ganha o bebê, você está protegida por 18 meses. A empresa não pode te mandar embora por 18 meses depois que você ganha o bebê. A empresa não pode te mandar embora. Então, você tem 18 meses de proteção contra demissão. Um outro ponto importante também, assim que a empresa é comunicada, né, sobre a sua gravidez, eles têm que fazer um risco de environment, eles têm que fazer um risco do ambiente de trabalho. Então, eles têm que preencher um formulário que aprove que no seu ambiente de trabalho não tem nenhum risco para você que tá grávida. Então, por exemplo, se você trabalha carregando caixa, isso é um risco para sua gravidez. Então, eles têm que te mudar de função, eles têm que achar dentro da empresa ali uma função que a grávida ela não corra nenhum risco. A grávida ela tem que estar protegida, ela tem que fazer atividades que correspondem, né, à gravidez, ali, que correspondem aos riscos de gravidez. Então, eles têm que te colocar numa atividade que tenha risco. Agora, caso a empresa não tenha nenhuma atividade sem risco, vamos por todas as atividades da empresa envolvem algum risco. Então, eles têm que te manter em casa, te pagando o seu salário. Eles não podem te mandar embora. Eles têm que te manter ali. Eles têm que arrumar alguma função para você grávida que não envolva risco. E isso é feito com o formulário de risco no trabalho que eles têm que preencher, tá? E isso é assim, é lei. Eles não têm opção de não querer encher esse formulário. A partir do momento que você fala para a empresa que você tá grávida, e é importante, gente, que você comunique tudo de forma formal, tá? No meu caso, eu comuniquei o meu chefe em uma conversa, mas logo em seguida ele me mandou um e-mail falando que já estava sabendo da minha gravidez. E então, a partir daquele momento ali, eu estava protegida. É quando você retorna ao trabalho, gente. Além deles não poderem te mandar embora, quando você retorna ao trabalho, eles têm que te dar uma carga horária que seja ou equivalente a que você já tinha antes, né? Ou que seja flexível ao seu novo momento. Se você trabalhava antes 50 horas e agora você precisa reduzir por causa do seu bebê, eles têm que te dar essa flexibilidade. Eles não podem te mandar embora. Agora, se você falar assim, não, pra mim tá tudo bem voltar a trabalhar também no horário de 50 horas por semana, eles têm que te dar 50 horas por semana. Eles não podem reduzir a sua carga horária só porque você foi mãe e eles colocaram outra pessoa no lugar. Não pode, gente. Inclusive, no meu trabalho, eles já deixaram muito claro que eles estão arrumando uma pessoa para me substituir enquanto eu estiver grávida. Que não é uma substituição para sempre, sabe? A empresa ela não pode substituir você para sempre quando você tirar a sua licença e depois falar, ai, desculpa, não tem lugar para você voltar. Você tá protegida porque você tá grávida. Não tem como a empresa criar argumentos contra isso. Aí vamos supor, é um outro benefício aqui que eu vou falar, mas vamos supor que você passou 6 meses de licença e aí acabou os 6 meses e você falou, meu Deus, eu não tô pronta para trabalhar. Não tem ninguém para ficar com meu filho, eu não sei o que eu faço. Como vou fazer agora? O governo, ele tem uma opção que chama Parent Benefit, que são mais 9 semanas dessa licença, ganhando os 300 euros por semana, né, que é o equivalente aos R$2.000 no Brasil,
que você pode solicitar também. Esse Parent Benefit, a galera costuma deixar um pouco mais para frente, porque você tem mais tempo para pedir esse benefício. É até a criança completar 2 anos. Então, você não precisa pedir nos primeiros meses. Você tem até 2 anos para pedir essas 9 semanas de benefício. Que pode ser que no começo não faça tanta diferença, mas depois, mais para frente, em algum momento vai fazer diferença. Ou que você já use ali nos 6 primeiros meses, né? Então, assim, além das 26 semanas, você pode pedir mais 9 semanas para você ficar em casa com seu bebezinho recebendo os 300 euros por semana. Enquanto você está de licença, você continua empregado da empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem direito a férias, você tem direito a bank holidays, aqui a gente chama bank holidays, que são os dias de feriado, né? Então, são mais ou menos 9 segunda-feiras durante o ano que são bank holidays. Então, durante o seu período de 6 meses de licença, você vai pegar no mínimo ali uns 4 bank holidays que você vai estar de licença. E aí a empresa não vai te pagar, né? Se a empresa não fizer o top-up, a empresa daqui a pouquinho do top-up. Mas se a empresa não fizer o top-up, você não vai receber esse dinheiro. Então, você tem direito a receber esse dinheiro quando os 6 meses acabar ou quando a empresa for te pagar isso daí. Coisa também, as suas férias, elas vão acumulando. Então, assim, eu trabalhei de janeiro a junho, trabalhei 6 meses. Vou entrar de licença de julho a dezembro. E aí, durante esse período, eu teria os meus 20 dias de férias. A empresa, ela tem 2 opções. Ou ela pode te pedir para tirar essas férias antes de você entrar de licença maternidade, ou ela pode falar, não, eu vou te dar as suas férias no fim da sua licença maternidade. Então, você teria 6 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias pagas pela empresa, que a empresa tem que te pagar normal, como se fosse férias, e ainda você pode pegar essas 9 semanas de extensão, né, de licença aí, para que você também fique em casa. Gente, só aí já vai dar o quê? Uns 10 meses que você consegue ficar em casa ali, bebezinho, que é bem legal. Eu tinha falado do top-up. O que é o top-up? É a empresa completar o seu salário. Então, por exemplo, vamos supor que eu ganhe 700 euros por semana. E o governo só vai me pagar ali os 300 euros por semana. E aí a empresa fala, ah, não, eu quero manter a Cecília. A Cecília é uma funcionária que eu quero que ela acabe a licença maternidade dela e retorne ao trabalho. Eu não quero perder a Cecília e tudo mais, então eu vou completar o salário dela. Então, o governo paga os 300 e a empresa paga os 400, né? Aí, assim, eu não tenho nenhuma diferença no meu mês, né? Porque, assim, eu tenho as minhas contas para pagar, as contas continuam, aluguel e tudo mais. Então, se eu entrar de licença e meu salário reduzir menos da metade, eu vou ter problemas. Então, algumas empresas, normalmente empresas grandes, tá, gente? Normalmente empresas grandes, eles pagam essa diferença de salário entre o que você recebia antes e o que o governo vai te pagar agora. Que é maravilhoso, né? Se isso acontece, você tem uma licença maternidade, assim, super tranquila e consegue até, talvez, guardar um pouco de dinheiro. Aqui também tem um órgão de proteção ao trabalho que chama Workplace Relations Commissions. Que quando você tem algum problema relacionado a isso, vamos supor que a empresa descumpra alguma dessas regras, você tem aonde reclamar, você tem o que fazer, você tem como olhar os seus direitos, né? Aqui eles não te discriminam como mulher grávida, até porque se eles fazem isso, eles têm que pagar, tá, gente? Conheço pessoas que compraram casa no Brasil com dinheiro de multa que a empresa teve que pagar aqui por demissão. A empresa, se ela te demite, né, durante a sua gravidez, ou se ela comete alguma discriminação, ou se ela descumpre a lei, às vezes, ela tem que te pagar até 2 anos do seu salário. Então, eu já vi casos aqui pesquisando na internet de gente que recebeu 50 mil euros, 60 mil euros por multa, indenização por esses casos de discriminação à mulher grávida. Então, assim, esses são os direitos da mulher, né? Grande, mas o governo, ele tenta dar um suporte para a mulher que fica grávida, né? Só de ter essa proteção ao trabalho, eu já imagino que seja assim, uma segurança mesmo que a mulher tem, que acho que no Brasil não funciona desse jeito. E aí, gente, vocês animaram a ter um nenenzinho? Não? Deixa aqui nos comentários o que vocês têm a acrescentar. Se vocês não concordam com alguma coisa,
também coloque aqui nos comentários. E aí a gente vai conversando, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os direitos do homem. Sabe que os direitos do homem aqui também são bem legais. O homem também ele tem uma participação muito grande na maternidade aqui na Irlanda. Então se você gostou do vídeo, já comenta aqui pra eu saber e fazer o próximo. Beijinhos!